Olá, turma. Aqui é o professor Eduardo Jardel. Espero que vocês estejam firmes aí no propósito de aprender. Hoje eu vou trazer para vocês um pouquinho mais de Design Thinking. Quero dizer que esta aula é uma aula um pouco mais longa do que de costume, né? Eu não gosto muito de passar muito conteúdo em uma aula só, especialmente sendo uma aula digital, porque às vezes o excesso de informação gera pobreza de atenção. Mas mesmo eu reduzindo tudo que eu poderia reduzir, eu não consegui fazer uma aula muito pequena, né? Então, eu peço que vocês se atentem a isto. Caso vocês prefiram, vocês podem pausar a aula e assistir ela por partes, né? Mas é um conteúdo, sem dúvida, muito importante aqui dentro dessa nossa discussão, tá? É um conteúdo essencial para quem trabalha com empreendedorismo, para quem trabalha com marketing. Então, é essencial entender Design Thinking. Na aula passada, eu expliquei para vocês um pouquinho da filosofia, né, do Design Thinking, e aqui a gente vai entrar mais na prática do Design Thinking, né? Então, aqui eu vou mostrar para vocês algumas ferramentas que a gente usa. Eu disse para vocês na aula passada que quando você vai desenvolver um novo produto, quando você vai abrir um negócio, criar uma empresa, né, ou criar qualquer inovação que seja, você tem que pensar que isso que você vai propor, isso que você vai fazer, deve estar ali na fronteira, né, entre o que é economicamente viável, então é viável economicamente, eu vou ter lucro, eu vou conseguir vender isso que eu estou pensando, tá? O que é desejável pelas pessoas, então isso que eu estou criando é algo que as pessoas querem ter, é algo que as pessoas querem comprar. E por fim, tecnologicamente possível. Então, o Design Thinking ele preza por essas três coisas. Olha, eu vou criar algo novo, né? Vou criar alguma inovação, um novo produto, um novo serviço, mas que seja desejável pelas pessoas, tecnologicamente possível e economicamente viável, tá? Da aula passada também tem um esquema aqui muito importante da gente rever, que é esse da lógica, né, divergente e da lógica convergente. Para a gente fixar esse conteúdo, né, a gente tem que pensar assim: a lógica divergente, ela cria opções. Ela é uma lógica criativa. Então, por exemplo, quando eu peço para vocês, façam uma lista aí de 100 sabores de sorvete diferentes. Você está criando opções, você está trabalhando com essa lógica divergente, tá? A lógica criativa. Já a lógica convergente, você vai fazer escolhas. Então, se eu perguntar para vocês, desses 100 sorvetes que vocês criaram, sabores fictícios de sorvete, ok? Me fala 5 aí que vale mais a pena. Então, dentro daquilo que eu falei para vocês, o que é tecnologicamente possível, desejável e economicamente viável, qual sabor é o mais viável economicamente possível, né, em termos de ingrediente e desejável pelo consumidor? Então, a lógica convergente você faz escolhas e a lógica divergente você cria opções. E o design thinking ele inteiro é baseado nessa lógica divergente e convergente, né, e no raciocínio abdutivo que eu falei para vocês na aula passada. Então, olha só, né, eu vou mostrar aqui para vocês com o laser que fica mais fácil. O nosso grande objetivo, utilizando o Design Thinking, é entregar aqui no final, tá bom? É chegar aqui no final com uma nova empresa, um novo produto, um novo serviço, alguma coisa, né, nova e que faça sentido. Para fazer isto, eu preciso caminhar aqui em todas as fases do Design Thinking. A fase de empatia, a fase de definição, a fase de ideação, de prototipação e de testes. Ok? É interessante a gente perceber que as duas primeiras fases, que é a fase de empatia e a fase de definição, elas estão no que eu chamo de espaço do problema. Então, observem, eu vou ter um gasto de energia que eu vou pensar, eu vou estudar para poder entender qual problema que meu cliente tem de verdade. Então, antes de propor alguma coisa, né, da minha cabeça, antes de propor a criação de um serviço ou de um produto da minha cabeça ou de uma empresa, eu vou primeiro
compreender quais são os problemas do cliente e como é que eu posso criar alguma coisa para o cliente. Lembrando que já falei para vocês que empreendedorismo envolve criação de alguma coisa nova de valor. Então, isso é muito importante entender primeiro o lado do cliente, né? Então, a gente vai falar hoje sobre essas duas primeiras fases aqui, sobre o espaço do problema, né? Que é a empatia e a definição. Ou seja, o que meu cliente quer e o que eu vou oferecer para ele, ou como eu vou entender, né, na verdade, o que ele quer. Então, como eu vou entender melhor o meu cliente, o lado dele, o ponto de vista dele. E a gente ainda vai ter mais uma aula sobre Design Thinking, que a gente vai falar sobre ideação, prototipação e testes, tá? Aí a gente conclui aqui o nosso processo dentro do que a gente chama de espaço da solução. Então, primeiro eu compreendo o problema no espaço do problema e depois eu vou formular a solução no espaço da solução. Beleza? Vamos lá. Pessoal, existe uma palavra-chave, né, para quem trabalha com Design Thinking ou trabalha em processos criativos, para quem trabalha em marketing, né, em propaganda, quem trabalha diretamente com clientes, existe uma palavra-chave que é empatia. Não sei se vocês já ouviram falar, acredito que sim. Empatia é essencial no Design Thinking. As pessoas muitas vezes confundem empatia com simpatia, ok? São coisas completamente diferentes. Eu vou passar para vocês um vídeo curto, ele está em inglês, mas as legendas, tem legendas em português, ok? Falando um pouquinho sobre as diferenças entre empatia e simpatia, tá? Já já eu volto então para a gente continuar conversando sobre Design Thinking. So what is empathy, and why is it very different than sympathy? Empathy fuels connection. Sympathy drives disconnection. Empathy, it's very interesting. Teresa Wiseman is a nursing scholar who studied professions, very diverse professions where empathy is relevant, and came up with 4 qualities of empathy. Perspective taking, the ability to take the perspective of another person or recognize their perspective as their truth. Staying out of judgment, not easy when you enjoy it as much as most of us do. Recognizing emotion in other people and then communicating that. Empathy is feeling with people. And to me, I always think of empathy as this kind of sacred space when someone's kind of in a deep hole and they shout out from the bottom and they say, I'm stuck, it's dark, I'm overwhelmed. And then we look and we say, hey, and climb down. I know what it's like down here, and you're not alone. Sympathy is, ooh, it's bad, no. You want a sandwich? Empathy is a choice, and it's a vulnerable choice, because in order to connect with you, I have to connect with something in myself that knows that feeling. Rarely, if ever, does an empathic response begin with at least. Yeah. And we do it all the time. Because you know what? Someone just shared something with us that's incredibly painful, and we're trying to silver lining it. I don't think that's a verb, but I'm using it as one. We're trying to put the silver lining around it. So, I had a miscarriage. Oh, at least you know you can get pregnant. I think my marriage is falling apart. At least you have a marriage. John's getting kicked out of school. At least Sarah is an A student. But one of the things we do sometimes in the face of very difficult conversations is we try to make things better. If I share something with you that's very difficult, I'd rather you say, I don't even know what to say right now, I'm just so glad you told me. Because the truth is, rarely can a response make something better. What makes something better is connection. Beleza, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo.
Olha só, a pesquisa que foi apresentada no vídeo, né, sobre o que é empatia, ela apresenta 4 características essenciais da empatia. A primeira delas é você entender a perspectiva de outra pessoa, ok? O que o cliente quer é ser compreendido. O cliente não vai gastar o dinheiro no seu produto, no seu serviço, na sua empresa, se o seu produto ou serviço não agregar para ele alguma coisa de valor. E para você criar valor para ele, você primeiro precisa compreender ele. Então, empatia significa compreender, empatia significa você não julgar. Então, nessa fase do Design Thinking, onde nós estamos buscando aí, a primeira fase do Design Thinking, buscar a compreensão do cliente, é importante você não julgar o seu cliente. Tá? Não, esse cliente não tem nada para me ensinar, né? Essa pessoa não tem nada para acrescentar aqui na minha criação de negócio, então não julgue. Você vai estudar o cliente para poder entender ele sem julgamentos, tá bom? Então vamos lá, as 4 características, né? Entender a perspectiva, não julgar, entender que o cliente tem emoção, tem sentimento. Então hoje em dia a maior parte das compras elas se dão porque as pessoas são emocionalmente provocadas, e comunicar ao cliente que você entende, ao cliente, né, comunicar assim a pessoa que você entende a emoção dela. E aí a melhor forma de você comunicar o cliente que você entende ele é de fato você criando alguma coisa que tenha valor para ele, tá bom? Então, empatia é essencial no design thinking. Você buscar compreender a perspectiva do cliente sem julgamentos, entendendo que ele tem emoção e muitas vezes demonstrando para ele que você compreende as emoções que ele sente. Um caso muito interessante é da IKEA. A IKEA ela produz móveis, né? É uma das empresas mais famosas no mundo de móveis. E olha só que coisa interessante, ela fez um estudo para poder entender, da perspectiva das crianças, por que as crianças não guardavam os brinquedos. Então, qual era o problema que a criança tinha em guardar o brinquedo? E aí os designers, né, dessa empresa, eles passaram muitos dias brincando com crianças, interagindo, andando, né, ajoelhados pelas casas para poder enxergar o mundo da perspectiva das crianças. Né? Olha o nível de empatia que os caras chegaram. E aí concluíram o seguinte: a criança não guardava o brinquedo porque ela não gostava de guardar o brinquedo, ela não guardava o brinquedo porque para ela brincar era muito mais interessante do que guardar o brinquedo. Então, ou seja, ela tinha uma outra coisa para fazer que era mais importante, que era mais legal, e aí às vezes ela deixava um brinquedo em um lado e ia correndo para poder brincar com o outro e fazer outra coisa. E aí o que eles pensaram? Pensaram assim: e se nós criássemos um produto que guardar o brinquedo se tornasse uma brincadeira, se tornasse divertido? A partir disso, desenvolveram esses módulos aí, olha que interessante, parecendo ventosas, né, de polvo, onde a criança encaixa o brinquedo. Então a criança, ao mesmo tempo que ela está guardando o brinquedo, ela está brincando. É uma atividade recreativa para a criança. Fantástico, né? Então, para vocês entenderem como a empatia é importante, eles só conseguiram entender isso porque eles se colocaram no lugar das crianças, tá bom? Outra coisa, vocês puderam observar naquele vídeo que eu passei do supermercado, né, a importância das equipes multidisciplinares. O design thinking você pode aplicar ele em qualquer empresa. Você pode, enquanto empreendedor solitário, né, usar para pensar um novo negócio, ou você pode, trabalhando em uma empresa multinacional ou em qualquer outra empresa, você pode aplicar o design thinking para resolver um problema que a empresa tenha. E quanto mais pessoas com formação diferente, com experiências diferentes, você tiver, melhor. É o caso que eu comentei do Isaac Newton. Isaac Newton tinha uma equipe. Tá? Então, é importantíssimo aí você pensar em equipes multidisciplinares. Vou desenvolver um projeto, design thinking, eu vou ter 3, 4 pessoas que têm formação diferente da minha, que têm uma experiência de vida diferente da minha. Quanto melhor, quanto mais diferente for a equipe, melhor. O nosso objetivo aqui nessa fase de empatia é a compreensão do problema. Então não se esqueçam disso. Aqui, na primeira fase do Design Thinking,
a gente não está pensando na solução ainda. A gente não sabe como é que vai ser o nosso produto ou o nosso serviço. A gente está pensando em quê? Em compreender o problema da perspectiva do cliente. Então, esquece o seu produto, esquece o seu serviço agora. Foca no problema que o cliente tem. Então, a primeira coisa que a gente faz, no momento que a gente vai aplicar o Design Thinking, a gente junta a equipe, tá? A gente coloca o problema que a gente quer resolver, então a gente pega de forma preliminar do problema que a gente quer resolver. Exemplo, eu quero resolver o problema do transporte público na cidade de Uberaba. Então, eu quero resolver o problema de superlotação, o problema de desconforto que as pessoas sentem, né? O problema de desconforto térmico, o problema de atrasos. Eu quero resolver o problema. E aí, cada pessoa da equipe ali vai falar do conhecimento prévio que tem sobre aquilo. Então, inicialmente, a primeira coisa que a gente faz em Design Thinking é nivelar o conhecimento. Então, eu preciso colocar no papel tudo que eu sei sobre aquilo. Vocês viram, no caso do carrinho de supermercado, que antes deles partirem para o campo, antes de partirem para conversar com o cliente, para poder entender o lado do cliente, eles fizeram o quê? Colocaram tudo num quadro, né? Então, usaram os post-its lá para organizar as informações. Ou seja, nivelar o conhecimento. O que nós sabemos hoje sobre o problema que nós queremos resolver? Então, a primeira coisa é isso. A equipe precisa ter uma reunião, conversar muito sobre o problema inicial, né? Claro que a visão do problema de fato só vai ter depois que for até o cliente entender, conversar com o cliente. Mas antes disso, você tem uma visão preliminar, nivelando conhecimento sobre o problema. E aí, nesta conversa inicial, né, e nesta busca pela compreensão definitiva do problema, é muito importante enfocar nas causas e não nos efeitos. Tá? As pessoas muitas vezes confundem o que é causa e o que é efeito. Tá bom? Então, eu tenho problema e eu preciso discutir quais são as causas desse problema. Ok? Se eu perguntar para vocês o caso dos ônibus, né? Quais são as causas, o que leva os ônibus a atrasarem? Será que a velocidade média que o ônibus anda? Será que é o trânsito? Será que são problemas de manutenção? Será que é a desorganização das filas nos terminais? Então, tudo isso que eu estou falando, eu estou buscando compreender as causas. É claro que se eu partir para um estudo de campo, se eu todo dia, né, começar a observar o que acontece, que gera atraso, eu vou chegar a outras causas, mas o mais importante é buscar a causa, e não ficar o tempo todo girando em torno do problema. Eu quero entender por que o ônibus atrasa, por que o ônibus atrasa. Não é isso, eu quero entender as causas, okay, que geram um atraso. Então, eu quero solucionar as causas que geram um atraso, e não simplesmente solucionar o atraso, porque eu não tenho como solucionar o atraso se eu não entender as causas. Vou dar um exemplo aqui agora. Olha só, imagina que você tem um cachorrinho, tá? Esse cachorrinho que está aí na tela. E aí, você sai com esse cachorrinho 2 vezes por dia. Você sai com esse cachorrinho de manhãzinha, você sai com ele 8 horas da manhã, e depois você sai com ele 3 horas da tarde. São seus horários de passeio com esse cachorro. Quando você sai com ele de manhã, ele anda normalmente, não tem problema nenhum. É um cachorrinho super feliz, alegre. Quando você sai com ele na tarde, ele começa a mancar e a chorar. Tá. Aí você vai pensar assim, beleza, eu tenho um problema, meu cachorro está mancando e está chorando quando eu saio com ele. Né? É importante você verificar quais são as causas potenciais desse problema. Será que o meu cachorro está mancando? Né? Será que o meu cachorro está mancando porque ele está com artrite? Será que o meu cachorro está mancando porque quando eu saio com ele à tarde, o sol está muito quente, o asfalto fica muito quente, ele pisa no asfalto e machuca o pé? Então, provavelmente essa segunda causa, tá? É a mais relevante aqui. Então, eu tenho que simplesmente
não é que eu vou abstrair completamente o problema, mas eu tenho que buscar alternativas de compreensão desse problema. Poderia ser outras tantas coisas, tá? Então, isso é importante. Tem uma técnica legal que a gente pode utilizar nessa fase aqui de compreensão das causas do problema. Esta técnica aqui, nós chamamos de diagrama de Ishikawa ou diagrama espinha de peixe. Ishikawa provavelmente é um nome japonês, né? A gente chama de diagrama de Ishikawa, de espinha de peixe, ou diagrama de causa e efeito. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui um problema que eu tenho e vou mapear as causas aqui. Eu posso até criar categorias para as causas, né? Então, por exemplo, por que os estudantes desistem de um curso superior ou de um curso técnico? Por que eles desistem? Esse é o meu problema, tá? A desistência dos estudantes aqui. Evasão, vamos chamar assim, de estudantes. Eu poderia ter uma primeira causa que eu vou dizer o seguinte, olha, eu vou chamar de aspectos didáticos. Os estudantes desistem do curso porque eles não conseguem aprender a matéria na instituição, tá? Então eu criei uma categoria chamada aspectos didáticos. Ou eles desistem do curso, eu vou criar uma outra categoria aqui chamada aspectos sociais, porque para eles é muito puxado uma rotina de trabalho, de estudo. Ou ainda porque eles não têm em casa o apoio necessário para continuar um curso. Olha, coloquei duas causas aqui na categoria aspectos sociais. Ou eu poderia criar uma outra categoria aqui, que seria perspectivas profissionais. Eles desistem do curso porque eles não conseguem enxergar um salário bom no mercado de trabalho naquela formação. Ou eles desistem do curso porque eles não conseguem enxergar a empregabilidade. Então, é um curso que não tem muitas vagas disponíveis no mercado. Você está entendendo? Meu problema, porque os estudantes desistem do curso, eu estou conseguindo aqui mapear várias causas diferentes para esta questão. Tá bom? Então, é um exemplo aqui para vocês do enfoque nas causas do problema que a gente precisa ter nesse momento de busca do Design Thinking. Pessoal, eu vou falar aqui de alguns métodos que a gente pode utilizar para buscar aí a compreensão, né, das causas do problema que a gente quer resolver, para buscar aí a empatia com o cliente, né, então entender de fato o que é que faz sentido, quais são os problemas que tem sentido a gente resolver, tá bom? Então eu vou falar de alguns métodos aqui. O primeiro método é um método que a gente chama de análise de cenário ou análise de posicionamento. Este método, você não vai necessariamente até o cliente para poder compreender isso. Você pode fazer isso sentado na sua casa, no seu escritório, tá? Você pode fazer isso longe do cliente, nesse caso. O que você vai fazer? Você vai buscar refletir sobre como é que o mercado e a concorrência têm agido e têm se posicionado hoje em dia. Então, né, vamos dar um exemplo. Você encontra muitas vezes relatórios e relatórios disponíveis de pesquisa de mercado sobre determinado comportamento de consumidor. Exemplo, eu quero estudar o consumidor vegano, né? Então quem tem uma dieta vegana. Eu encontro na internet muitos e muitos vídeos sobre esse assunto. Eu encontro na internet muitos produtos que estão direcionados a esse público, então posso olhar e entender como é que essas empresas estão abordando essa questão. Eu encontro na internet entrevistas com pessoas que têm dieta vegana, eu encontro relatórios de pesquisa, artigos científicos. Então, este primeiro método, né, que é um método de análise de mercado, de concorrência, uma análise, vamos dizer assim, de cenário, é óbvio que você não vai ficar só nesse método. É essencial nessa fase de empatia você ir até o cliente e conversar com o cliente, observar o cliente. Mas é um método que inicialmente te gera muito subsídio para você poder passar para essa fase, tá bom? Tem uns casos bem interessantes aqui. Na verdade, tem um caso bem interessante aqui,
que é o caso da Nintendo com o Super Nintendo. A Nintendo ela foi uma das empresas pioneiras, né, no lançamento de videogames. Então, primeiro surgiu o Atari, e aí depois surgiu o NES, né, que era um videogame da Nintendo 8 bits, na verdade. E surgiu o Sega Mega Drive, né, da Sega. E aí e começou a surgir outros videogames e tudo mais. Ela começou a observar a concorrência e olha a conclusão que ela chegou, que legal. Que o público que jogava videogame estava envelhecendo. E aí ela, observando isso, observando o mercado, como o mercado estava ficando saturado de videogames voltados para criança, né, vamos dizer assim, para criança propriamente dita, então, crianças de 6, 7, 8, 9 anos, o que ela fez? Ela resolveu criar um videogame voltado para o pessoal pré-adolescente e adolescente. E aí ela criou o Super Nintendo. Porque ela conseguiu observar ali que o que o consumidor pré-adolescente queria é diferente do que o consumidor criança queria. E aí ela lançou jogos mais desafiadores, né? Com uma perspectiva um pouco mais madura e assim por diante. Ok? E foi um tremendo sucesso, né? Acho que um dos maiores sucessos da história dos videogames foi o Super Nintendo. O segundo método, pessoal, que é um método muito praticado também de compreensão do cliente, é a observação. Como é que você faz a observação? Você vai até o lugar onde o cliente frequenta, você vai até a situação que você quer entender, o problema que você quer entender, e você vai observar durante alguns dias, tá? Durante alguns dias, durante algumas horas, e vai anotar tudo o que você perceber a respeito do seu cliente. O que você vai observar ali? Fatores físicos, então como que o ambiente que o cliente frequenta é organizado, né? Uma sala de aula, por exemplo. A gente pode descrever facilmente como é que uma sala de aula é. Né? As cadeiras, um conjunto de cadeiras, né? Uma do lado da outra, um quadro negro na frente, uma mesa, um projetor. Por que é importante observar os aspectos físicos? Porque, às vezes, algum aspecto físico está relacionado ao problema que você quer resolver. Ou então, às vezes, o aspecto físico ele pode ser a causa do problema que você quer resolver. Né? Por exemplo, você pode observar o ruído do ar-condicionado, ou o fato da porta da sala ela ficar na frente do professor e o aluno toda hora que tem que sair, ele passa na frente do professor, isso dispersa os outros alunos. Né? Então, é importante observar aspectos físicos. Aspectos cognitivos. O que é cognitivo? Como que o cliente pensa? Tá? Então, um exemplo muito interessante disso são as filas de supermercado. Por que o supermercado coloca um tanto de coisa, vamos dizer assim, bonita e atrativa próxima às filas de supermercado? Você tem bombom, você tem pilha. Por quê? Porque isso faz com que, revestir em quadrinho, né? Isso faz com que as pessoas que estão na fila se sintam melhor ali. Então, envolve aspectos cognitivos. Então, como é que as pessoas, a respeito do que as pessoas pensam ali quando elas estão naquele ambiente que você está observando. Aspectos emocionais. Então, como é que as pessoas se sentem, tá bom? Então, como é que as pessoas se sentem quando elas entram em um ônibus lotado, por exemplo, né? Ou como é que as pessoas se sentem quando elas vão em um banco, ok? E aí elas têm que ser atendidas pelo gerente ou usar um caixa eletrônico. Tudo isso são aspectos emocionais. Aspectos culturais eles são mais amplos, tá bom? Então envolve todo o sistema de crença das pessoas. E aspecto cultural, por exemplo, como é que as pessoas se vestem quando elas saem de casa para ir no restaurante? Isso é aspecto cultural, a maneira como elas se vestem. Será que as mulheres utilizam joias mais no trabalho ou mais para sair de casa? Aspectos culturais. Então a gente tem que observar isso. Aspectos sociais também. Então, voltando ao caso, né, do restaurante. Quantas pessoas em média você tem em uma mesa? Sobre o que aquelas pessoas conversam? Qual é o vínculo entre aquelas pessoas? São amigos, são parentes, assim por diante. Então, tudo que você puder observar, quanto mais você puder observar,
melhor, tá? Né? Utilizando esse método de observação. Observar e anotar para compreender de fato o seu cliente ali. Um caso muito interessante de observação, um caso mundialmente famoso, é o caso do Febreze, da P&G. Né? Então, a P&G é uma empresa muito grande, né? Multinacional, e ela lançou um produto chamado Febreze. A história do Febreze é mais ou menos o seguinte: eles descobriram ali uma molécula, né? um composto químico que conseguia retirar odores indesejáveis dos ambientes. Então, por exemplo, o cheiro de urina de cachorro ou o cheiro de cigarro de quem fuma, eles conseguiam, por meio do Febreze, se você jogasse na roupa, jogasse no ambiente, você conseguia eliminar estes odores, tá bom? Eu vou passar um vídeo aqui, uma propaganda do Febreze para vocês. Ela está completamente em inglês, mas a gente não precisa entender o que está falando, só mesmo o contexto aí dessa propaganda, e eu já volto aqui com a história do Febreze, ok? Guess what the kids call Dad's easy chair? The stinky chair. You know, I have a stinky chair problem too. His name is George. Well, now there's a way to get bad smells out of fabrics for good. It's called Febreze. It's new, and you won't believe how many places you'll find to spray it. See, Febreze helps clean fabrics in a way you never could before. And it's not just covering one smell with another. Exactly. Just spray Febreze. Its unique cleaning system finds the smells trapped in fabrics and gently cleans them away as it dries. Once it's dry, the smell's gone for good. It's that easy. Febreze, check the lingerie out. And check this out. It's safe, from dress blues to teddy bears. Febreze cleans bad smells out of fabrics for good. I wonder if they'll call it the sleepy chair now. Beleza, turma. Olha só, então vocês puderam observar que a proposta do Febreze era, né, um produto que elimina odores dos ambientes. O Febreze foi um tremendo fracasso comercial. A empresa, assim, ela teve ela perdeu muito dinheiro fazendo esse Febreze, porque ela não entendia direito o cliente. Ela partiu do pressuposto que as pessoas que fumavam, ou que tinham animais domésticos, ou que conviviam com algum tipo de odor indesejado, que essas pessoas queriam eliminar esses odores, ok? E isso se comprovou uma tremenda mentira. Por que uma tremenda mentira? Porque com o tempo, as pessoas, por exemplo, que tem algum tipo... Fumante, vou dar um exemplo de fumante. Fumante, com o tempo, o cheiro do cigarro deixa de incomodar o fumante. Ele nem sabe sequer que o cheiro do cigarro incomoda outra pessoa, tá? Então, com o tempo, os sentidos, né, do indivíduo se adaptam à situação. Então, se você tem, por exemplo, um hamster, um cachorro, um gato, né, com o tempo você se acostuma com o cheiro do animal. E aí, para você, tanto faz. Então, você não vai querer comprar um produto para tirar o cheiro do seu cachorro, o cheiro do seu gato. Na verdade, você até gosta daquele cheiro, né? É normal, é o seu cotidiano. E aí, o que eles fizeram, né? Eles, observando o consumidor, então, colocaram câmeras, inclusive, na casa das donas de casa, né, nos Estados Unidos, e observaram o seguinte, que quem usava o Febreze não era pessoas que queriam eliminar odores indesejáveis, mas eram pessoas super cuidadosas com os ambientes, tá? Que utilizavam o Febreze como se fosse a cereja do bolo da limpeza. Então, eles espirravam para o alto o Febreze, na perspectiva de que, não, agora está 100% limpo o meu ambiente, agora não tem problema nenhum aqui com o meu ambiente, está 100%. Então, eram pessoas perfeccionistas em termos de limpeza, que sequer tinham um odor indesejado para poder tirar do ambiente. E aí fizeram um reposicionamento da marca, né? Então, olha só, esse daí hoje é o Febreze, a gente tem até o Bom Ar no Brasil. Né? Então, olha só, começa que, vamos dizer assim, o spray aqui ele é direcionado para cima. Então, colocaram odores nele, por exemplo, né, de lavanda, de laranja. Então, mudaram completamente o produto. Quando eles fizeram isso, o produto começou a vender pra caramba. Então, antes disso, foi um fracasso. E depois que observaram o cliente e mudaram, porque compreenderam de fato a perspectiva do cliente, foi um sucesso total. Ok? Outro caso
muito interessante de observação é o caso do criador da máquina de ressonância magnética. Diz que ele estava em um hospital e aí ele viu uma menina com o pai, né, uma criança com o pai, e a menina desesperada ali porque tinha que fazer o exame de ressonância. E são máquinas grandes, né, assim, assustadoras, muito barulhentas e tudo mais. E aí ele ficou desolado com aquilo, chegou para a enfermeira e falou assim, poxa, essa menina está assustada em fazer esse exame, né? Eu queria, quando eu pensei, criei a máquina, eu queria ajudar as pessoas e não criar esse ambiente, né? E a enfermeira falou para ele, olha, a gente tem que sedar a maior parte das crianças que fazem exame de ressonância aqui. Infelizmente a realidade é essa, elas têm medo da máquina. E aí ele voltou para a empresa com isso na cabeça e conversando com o pessoal lá, eles bolaram uma estratégia, falaram, não, peraí, e se a gente criasse uma história por trás do exame de ressonância magnética, né? E se a gente, por exemplo, criasse um navio, uma ideia de que a criança entra para fazer o exame, então você tem um enfermeiro ali vestido de pirata e a sala é toda decorada como se fosse um navio pirata, e aí o enfermeiro falasse, não, você agora é um aventureiro pirata e você vai embarcar conosco nessa aventura. Então, o caso aqui dessa imagem é de uma viagem interplanetária, né? Então, aqui você pode ver o disco voador, né? o ET correndo aqui, né? O astronauta. Então, a criança aqui, ela passa por uma história. E aí, de fato, isso impactou muito a relação da criança com o exame de ressonância magnética. Até hoje, vocês podem observar que as salas de ressonância para as crianças têm essa perspectiva de ser alguma coisa mais lúdica, mais interessante. Só foi possível porque teve a empatia, né, do criador da máquina com a criança. Pessoal, a terceira técnica é a técnica que nós chamamos de sombra. O que é a técnica sombra? Consiste, pessoal, essa técnica consiste... Já viram aquela brincadeira de sombra que a pessoa... você fica atrás da pessoa imitando ela, tudo que ela faz você faz igual? Então a pessoa vira para um lado, você vira para o mesmo lado, a pessoa levanta o braço, você levanta o braço também. A sombra significa você fazer isso, você acompanhar de perto o cliente durante a execução de uma tarefa, durante uma determinada atividade. Então, por exemplo, ao invés de você só observar o cliente ali na fila do supermercado, você vai entrar na fila do supermercado junto com ele, tá bom? A sombra, essa técnica sombra é assim que funciona. Então você vai executá-la, né, por meio de um acompanhamento próximo ao cliente. Você vai de fato seguir os passos do cliente. Então, como é a rotina, por exemplo, de um estudante do IFTM à noite? Quanto que ele caminha? Quanto tempo ele demora para chegar? Será que ele almoçou? Ele jantou? Ele tá? Como é que acontece essa rotina? Então, a técnica sombra seria você, de fato, ir do lado da pessoa e acompanhar ela durante todo o dia, tá? Ou a tarde. Enfim, você vai acompanhar durante a atividade ou a tarefa que a pessoa está realizando. Muito interessante, pessoal, é o caso da Boticário, né, do criador da Boticário. A primeira loja da Boticário, ela surgiu em Curitiba e ela ficava numa ladeira, numa rua bem íngreme, né? E aí o que acontecia? Era uma farmácia de manipulação de remédios, né? Vamos dizer assim, era uma loja de manipulação. E as pessoas subiam aquela rua a pé, né? Naquela época as pessoas não tinham carro. As pessoas subiam a pé aquela rua e elas chegavam com a receita. E na maior parte das vezes, para não ter que descer e subir a rua de novo, elas esperavam sentadas ali o remédio ficar pronto. Então ficavam ali alguns minutos ou até horas, né, esperando o remédio ficar pronto. E aí, observando isso, então fazendo a sombra do cliente aí, né, o proprietário chegou à conclusão que as pessoas ficavam um tempo grande dentro da loja sem ter o que olhar. Então, sem ter nenhum produto ali para poder comprar, para poder experimentar, sem ter o atendimento, né, vamos dizer assim, que justificasse o tempo que as pessoas passavam na loja. E aí, a partir disso, ele começou a investir em cosméticos, em perfumes,
e vender na própria loja para essas pessoas que iam lá fazer o remédio manipulado. Então é um caso muito interessante, só foi possível porque você teve a observação de muitos e muitos clientes repetindo esse mesmo padrão de comportamento, tá? Sempre que iam à loja aí da Boticário. Então, se a Boticário é um sucesso, parcialmente é porque a loja foi aberta em uma ladeira, né? Às vezes, se fosse em outro lugar de fácil acesso, essa estratégia não teria vingado aí no início. Beleza. O quarto método é o método que nós chamamos de sonda cultural. O que é a sonda cultural, pessoal? Significa você preparar um material para que o cliente registre as percepções dele ao longo de um dia, ao longo da semana, ao longo do mês. Então, neste caso, não é você que está pesquisando o cliente, que está tentando entender a perspectiva dele, do problema, que vai registrar. É o cliente que vai registrar. Então, você vai dar para ele um diário, você vai dar para ele uma cartilha, ou vai dar instruções, né? Então, esse registro ele pode ser de anotação, ele pode ser de foto, ele pode ser de vídeo, ele pode ser um desenho. Então, você pede para o cliente para ele registrar o cotidiano dele. Um caso muito interessante de sonda cultural foi do PagSeguro, que preparou um material voltado para os adolescentes, para que os adolescentes pudessem aí, registrar todo o consumo deles, os gastos, né, as compras, como é que pagava, o que queria comprar, o que comprou, enfim, que registrasse tudo, tá bom? Turma, eu sei que já está bastante conteúdo até aqui, mas a gente tem que seguir em frente. Então, se vocês quiserem, façam uma pausa aí, vai tomar uma água, tá bom? E depois vocês voltam. Ou se vocês estiverem firmes aí, vamos em frente aqui com o conteúdo, porque a gente ainda tem bastante coisa para conversar. O quinto método, é um dos métodos que eu acho mais interessantes, é a entrevista. Esta entrevista, você de fato vai sentar com o cliente, olhar nos olhos dele e conversar com ele a respeito da perspectiva que ele tem sobre determinado problema ou sobre aquilo, né, que você quer resolver, a área que você quer ali criar um novo produto ou um novo serviço. Pessoal, existem 3 coisas muito importantes que a gente tem que se preocupar na entrevista. A primeira delas é o roteiro. Então, a entrevista ela precisa ter um roteiro bem elaborado. Quando eu falo de um roteiro bem elaborado, não é que você, vamos dizer assim, não é que você tem que perguntar tudo para o cliente sobre tudo. Não é isso. É muito pelo contrário. O seu roteiro ele tem que ser coeso, então tem que ser um roteiro no tamanho certo e ele tem que ser coerente. Então você tem que elaborar um roteiro pensando, primeiro, vamos lá, qual é a ordem das minhas perguntas e qual é a lógica que existe nessa ordem de perguntas. Eu não posso começar perguntando para o cliente assim, olha, quantos anos você tem, onde você mora, o que você faz da vida, e aí de repente jogar uma pergunta que não tem sentido nenhum. Exemplo, você assistiu o jogo quarta-feira? Não faz sentido. Se eu perguntar para ele assim, olha, quantos anos você tem, onde você mora, o que você faz da vida, você gosta de futebol, com que frequência você assiste futebol, que time você torce, você assistiu o jogo quarta-feira? Aí sim faz mais sentido. Então eu criei uma linha lógica entre as perguntas. Então o roteiro ele tem que ser assim, ele tem que ser dinâmico, ele tem que ser fluido, tá bom? E o ambiente é muito importante também. Então, quando você vai entrevistar o cliente, você precisa pensar em um ambiente ali que faça sentido para o cliente. Então, onde ele se sente à vontade, onde ele vai te falar, né, com muita verdade e de uma forma muito precisa o que ele sente. Então, se você for entrevistar ele em um ambiente que oprime, não vai ficar legal. Você tem que ter um ambiente próprio para isso. E, por fim, a sua postura enquanto entrevistador. Então, eu vou entrevistar o cliente, beleza. E eu tenho que deixar o cliente falar, eu não posso sufocar o cliente com muitas perguntas, eu tenho que entender as entrelinhas do que o cliente está falando. Se eu for gravar a entrevista
e para depois transcrever, né? Então eu vou gravar ela para depois jogar ela no papel. Eu preciso fazer isso. Eu preciso avisar o cliente que eu vou fazer isso, mas eu também não preciso colocar o gravador na cara do cliente, né? Então às vezes ele vai se sentir dissuadido a falar se ele o tempo inteiro ficar vendo ali o gravador, tá bom? Então é muito importante pensar nisso. Então, roteiro, ambiente e postura. O método 6 é o método que pessoalmente eu gosto muito, que é um método chamado grupo focal. O que é o grupo focal? É um trabalho, um exercício que você faz com um grupo de clientes. Então você vai reunir ali 3, 4, 5, 10 pessoas, apesar de que 10 pessoas é muito difícil de você conduzir. E você vai jogar questões para que o grupo converse sobre aquelas questões. Então, é um bate-papo direcionado, né, conduzido ali, e as pessoas vão estar em um momento de total liberdade para poder falar o que elas pensam a respeito daquele assunto. É recomendado que o grupo focal seja conduzido por tenha pelo menos 2 pessoas aí, da mesma equipe, né, vamos dizer assim, que quer entender o cliente. Então, uma pessoa para conduzir e uma pessoa para anotar. É muito difícil você conseguir conduzir o grupo focal e, ao mesmo tempo, anotar tudo que é dito. Então, é recomendado que você tenha 2 pessoas aí trabalhando juntas para poder fazer o grupo focal girar. Outra coisa, é importante você preparar o roteiro. Então, olha, eu quero discutir aqui, exemplo, a questão que eu falei para vocês do transporte público, né? Vamos supor que eu quero criar uma solução aí para resolver alguns problemas do transporte público. Então eu crio o roteiro, eu falo, olha, eu quero falar sobre a temperatura dentro dos ônibus, eu quero falar sobre o conforto dos assentos, eu vou criar um roteiro para que as pessoas possam aí, de fato, discutir. Eu não posso deixar também o grupo focal completamente livre, sem ter uma condução adequada. Claro que as pessoas vão poder manifestar o que elas quiserem e o que elas pensam, o objetivo é esse. Mas elas precisam falar sobre um tema que faça sentido, sobre o que eu quero. Elas não podem falar sobre o que eu quero assim, né? Sobre o que eu quero entender. Elas não vão falar o que eu quero só, elas vão falar sobre o assunto ali que é de interesse de quem está pesquisando o cliente, beleza? Então, grupo focal é uma outra técnica que a gente pode utilizar. Seja lá qual foi a técnica que você escolheu, seja lá qual foi, eu usei entrevista, eu usei a sombra, a sonda cultural, a observação. É importante demais você ter empatia. A empatia é fundamental aqui nesse caso, tá bom? Então, uma mera entrevista, você pode fazer ela com ou sem empatia. Né? Então, se você corta o cliente toda hora, se você não tenta entender de verdade o lado do cliente, você não está tendo empatia. É muito importante você ter empatia. Tá? A empatia é essencial. É igual a base de uma casa aqui. Se você for levantar uma casa sem fazer uma base, sua casa vai cair. Então, se você for fazer inovação, for criar um novo produto, um novo serviço, abrir uma empresa sem entender o cliente, sua casa vai cair também. Então, empatia nessa fase de planejamento aqui, de compreensão do cliente é essencial, é fundamental. Beleza, pessoal? Então, nós passamos a primeira fase aqui, que é a fase de empatia, né? Em alguns lugares eles chamam também de fase de imersão. Mas então nós passamos a fase de empatia, que é uma fase mais divergente. É uma fase de abertura de possibilidades. Então, aqui você vai receber muita informação por parte do cliente. Aqui você vai levantar muitos dados em relação ao cliente, ok? E aqui a gente vai entrar na fase de definição. Na segunda fase, que é a fase de definição. Esta fase de definição, que ainda está no espaço do problema, ela tem por objetivo definir de fato qual problema eu vou querer trabalhar, qual problema eu vou querer resolver. E eu só vou conseguir fazer isso aplicando alguns métodos também que eu vou falar para vocês aqui. Então, olha só, primeiro empatia, primeiro eu levantei todas as possibilidades e aqui agora eu vou fazer escolhas, tá bom? Vamos lá, vamos entender um pouquinho sobre essa fase de definição aqui.
Uma vez que todo mundo da equipe aí que está usando o Design Thinking foi observar o cliente, foi entrevistar o cliente, utilizou os métodos que eu falei aqui para levantar informação, uma vez que todo mundo saiu para fazer isso, essa equipe vai voltar para a empresa, ou vai voltar para o seu QG, né, para o seu lugar de planejamento ali, para poder falar sobre o que cada um aprendeu, o que cada um observou, o que cada um levantou. Tá bom? Então, vocês viram, por exemplo, no caso do carrinho do supermercado, que eu mostrei para vocês, a equipe indo até o supermercado, conversando com os clientes, conversando com os gerentes, e depois voltando para poder falar o que viu, o que aprendeu, o que observou. Cada participante expõe ali o que viu, tá? E é muito importante manter a veracidade, manter a autenticidade de tudo que foi observado. Importantíssimo, pessoal, manter isso, tá? A gente não pode, no Design Thinking, inventar nada. O excesso de criatividade, vamos dizer assim, ou a carga de criatividade, ela sempre tem que ser pautada na veracidade. Eu não posso inventar alguma coisa que o meu cliente disse, se ele não disse, senão eu vou estragar todo o trabalho que está sendo feito pela equipe. Então, sempre manter aí a veracidade do que foi observado, tá bom? Toda informação deve ser considerada, não existe informação inútil nesta fase, né, que a gente teve de empatia com o cliente, nessa definição. Não, tudo que foi dito vai ser anotado, vai ser apresentado, então não existe informação inútil, porque às vezes na informação inútil, no detalhe que parece inútil, é que de fato está o problema que eu quero resolver, ou a compreensão de verdade do cliente. E aí a gente chega no grande ponto aqui. A gente chega no grande ponto dessa fase de definição. Beleza, eu fui lá conversar com o cliente, apliquei as técnicas, né, que eu falei para vocês, coletei uma série de informações, mas e aí, gente, será que esse caminhão de informação, será que ele tem significado, ele tem sentido para mim? Não adianta nada eu coletar muitas informações e não saber interpretar essas informações, não tem sentido nenhum, tá bom? Então, tão importante quanto coletar as informações é interpretar adequadamente essas informações. E aí a gente entra aqui nas técnicas de interpretação das informações que eu vou passar para vocês, que a gente usa nessa fase aqui de definição do Design Thinking, tá? Para a gente poder de verdade definir qual problema a gente quer resolver. Bom, excesso de informação gera pobreza de atenção. Vide essa aula, vocês já devem estar bem cansados aqui, pior que a gente ainda tem, ou melhor, né, que a gente ainda tem bastante coisa pela frente. Mas o mais importante, fiquem firmes aí, qualquer coisa vocês vão ali, tomam um café, tá? Vai ali jogar uma partida de videogame, assistir um pouco de televisão, depois vocês voltam. Brincadeira, gente. Se vocês fizerem isso, vocês vão se perder completamente, vocês não vão voltar. Então, fiquem firmes aí. Agora a gente já está caminhando aí não vou dizer para os finalmente, né? Mas a gente já está na segunda metade da aula, tá? Vamos lá. Então a gente tem diversas técnicas para sintetizar, né? Assim como a gente tem esse origami aí, que era um papel e alguém dobrou ele, transformou ele em origami, a gente tem também técnicas que fazem com que a gente consiga pegar aquele excesso de informação, aquele caminhão de informação e transformar em coisas úteis para a nossa análise aqui, para a nossa pesquisa. Vamos lá. A primeira técnica, para mim a mais importante de todas, é a que a gente chama de categorização, ou cluster, né? A gente pode chamar de cluster também, mas categorização é o nome mais comum. O que é categorização? Significa você agrupar informações semelhantes, tá? Para você analisar aí de fato o que foi dito, o que foi apresentado pelo cliente, o que se repetiu na fala dos clientes. Tem uma imagem aqui que é muito legal, olha só. Você tem aqui, ó, você entrevistou, sei lá, tipo, 20 clientes, 30 clientes. Aí você tem as falas aqui. Aí você começa a perceber, opa, peraí, eu tive aqui 3 clientes que falaram quadrado.
Eu tive aqui 4 clientes que falaram triângulo, eu tive aqui 4 clientes que falaram círculo. Então, categorizar significa você agrupar o que foi dito. Às vezes, pessoal, observem, às vezes essa informação nem está com você, você tem um grupo ali, e aí 3 pessoas, cada pessoa foi para um lugar diferente, entrevistar o cliente, e aí vocês se juntam ali e observam que os clientes falaram as mesmas coisas. Uma vez, nós criamos um projeto muito interessante, chamado Eternas. É uma loucura esse projeto, tá? Isso aí foi num evento do Sebrae que a gente estava participando. Esse Eternas era um site de memórias póstumas, era um site onde você criaria memoriais para as pessoas que já faleceram, seja seu bisavô e tudo mais. E aí a gente aplicou ali um questionário, se eu não me engano foram 300 ou 400 pessoas que responderam na época, e a gente identificou 3 necessidades dos clientes. Primeiro, aquele cliente que queria manter os seus registros de vida, então, para a posteridade, então aquela pessoa vaidosa, né? A gente chamou ele de vaidoso, porque era aquele cliente que queria manter para o resto da eternidade, vamos dizer assim, os seus registros, as suas memórias e tudo mais. Você tinha um cliente que nós chamamos ele de saudosista, que era aquele cliente que queria manter o registro de outra pessoa. Então, o cliente quer criar um memorial aqui para o avô dele, né? E todas as informações sobre o avô vai estar no Eternos. E depois a gente percebeu ali a existência de um outro tipo de cliente que era o curioso. Que ele queria o quê? Ele queria entender a linha de ancestralidade dele. Então, quem foram os bisavós, tataravós, quem são os tios, quem foram... Então, ele queria entender um pouco da história da família dele. Então, observe, a gente conseguiu categorizar. Aqui, olha, esse grupo quer isso, esse outro grupo quer isso, e por fim, o terceiro grupo quer essa outra coisa. Então, categorizar é muito importante. Eu vou dar um exemplo aqui bem rapidinho, que vai ficar, acho que vai ficar mais claro aqui para todo mundo. Aqui, por exemplo, ó, categorização. Eu tenho 3 tipos de lojas. Eu tenho a loja de eletrônicos, a loja de eletrodoméstico e a loja de brinquedo, por exemplo. Tá? 3 categorias. Eletrônicos, eletrodomésticos e brinquedos. As lojas de eletrônicos vendem iPad, aparelhos de DVD, né? Nem sei se existe mais isso, e smartphone. O iPad tablet, né? O tablet pode ser da Apple, então pode ser o iPad, pode ser da Samsung ou pode ser um acessório. Vocês entenderam como eu categorizei aqui? Ó? Primeira categoria, grupo de loja. Segunda categoria, subgrupo de equipamentos. Terceira categoria, família de produtos ou marca de produto. O mesmo acontece, por exemplo, se eu posso pegar aqui a loja de eletrodoméstico. O que ela vende? Ar-condicionado, geladeira, freezer, fogão. E aí eu posso falar, o fogão, você tem um fogão de 4 bocas e um fogão de 6 bocas. Então, estou criando categoria. Categorizar a informação que você levantou sobre o cliente é mais ou menos isso. Olha, eu tenho um grupo de cliente aqui que ele tem de 50 a 70 anos. Esse grupo de cliente de 50 a 70 anos, ele diz que quer isso, isso e isso. O outro grupo de cliente que ele tem 40 anos, ele quer outra coisa diferente, e assim por diante. Então, você vai categorizar as informações. Tem um exemplo aqui muito interessante. Vamos lá. Você pode usar post-it, né, para fazer isso. Então, você pode, de fato, aqui eu estou usando o laser para mostrar aqui, ó. Você cria círculos ou formas aqui em um quadro e você vai pegando as categorias comuns e colocando junto nesses quadros. E aí você tem uma visão mais geral aí das categorias possíveis, tá bom? Então, é o caso da Camila Reich, tá? Então, esse caso é um caso muito legal, muito interessante. Eu vi em um curso de design que eu fiz. E ela escreveu um livro chamado É Legal Não Ser Igual. Esse livro é um livro feito para combater o bullying nas escolas infantis. E como é que ela fez isso, né? Então, ela fez o seguinte. Primeiro, ela fez uma imersão na vida de crianças, de professores e de diretores. Então, ela utilizou todas aquelas técnicas de empatia que eu falei para vocês, a entrevista, né, a sombra, para poder entender um pouquinho da vida das crianças, dos professores e dos diretores.
Ela identificou, pessoal, por exemplo, os tipos de bullying que eram praticados nas escolas, as motivações, o que motivava o bullying, como as escolas se posicionavam em relação ao bullying. Tá? Olha que interessante. Ela entrevistou as vítimas de bullying, tanto adultos quanto crianças, para poder entender os reflexos do bullying na vida daquela pessoa. Então, olha o nível, né, de empatia que ela conseguiu gerar, que ela buscou aí. Olha que coisa extraordinária. E, por fim, ela criou aqui as categorias, tá bom? De tudo, de todas as informações que ela levantou. Então, ela criou 3 categorias aqui. Olha, quais são os efeitos nocivos do bullying? Então, a primeira categoria foi essa. A segunda categoria foi quais são os bons valores que impedem o bullying, né? Ou que enfrentam o bullying, ou que diminuem o bullying. E como é que o design, como que o livro que ela estava propondo, poderia aí ajudar no combate ao bullying. Então, por exemplo, nos efeitos nocivos, né? Ela levantou, olha, o bullying ele gera tristeza, ele gera solidão, ele gera maldade, traumas, transtornos obsessivos compulsivos, prejuízo social, danos psicológicos, depressão, ansiedade. Então, os efeitos nocivos. Tudo isso ela conseguiu levantar junto ao entrevistado dela ali, tá? Ao cliente, não digo cliente, mas a pessoa que contribuiu para a pesquisa dela. Os bons valores. Quais bons valores podem combater o bullying? A empatia, o carinho, a educação, o amor, compaixão, igualdade, honestidade. E como é que o design pode ajudar aí no enfrentamento do bullying? Olha, o livro que ela criou pode encorajar comportamentos, pode aproximar a escola da família, pode estimular atitudes positivas, pode gerar criatividade, pode influenciar comportamento, né? Então pode mudar comportamento. Enfim, tudo isso ela observou que poderia ser feita com o livro, né? E aí ela vou mostrar para vocês aqui o livro dela. Olha só, é legal não ser igual a esse livro aqui, essa é a personagem principal, um livro interativo sobre gentileza. Então, atividades, por exemplo, aqui, né? Olha, você vai pintar um personagem de cada cor, né? Então, é legal não ser igual. Cada personagem pinta cada personagem de uma forma diferente. Então, você tem liberdade aqui para pintar o cabelo, né? Tudo do jeito que você quiser. Você tem, por exemplo, aqui, quando você estiver triste, abra os envelopes. Daí você abre o envelope, faz uma leitura, né? Ali você não está sozinho, você é forte, e assim você vai encorajando o comportamento. Então, olha que trabalho fantástico. Foi possível graças a uma excelente categorização que ela fez. Então, ela organizou as informações de forma que permitiu ela desenvolver esse trabalho. Outra técnica que a gente pode utilizar é o mapa mental. Mapa mental, quem usa muito isso aqui é quem estuda para concurso, tá? Mapa mental é uma técnica muito interessante. Como é que essa técnica funciona? Tá? Vou mostrar aqui para vocês alguns exemplos. Bom, ela auxilia na organização e na representação e na criação de dados. Então você foi lá, fez as entrevistas, só com aquele caminhão de informação e precisa organizar. Você pode fazer um mapa mental, você pode organizar as informações dessa forma para que elas fiquem ali mais claras para todo mundo que está tentando entender. Você cria um centro, uma temática principal, então você vai pegar o problema que você quer entender, você vai puxar aqui, ó, você vai puxar ideias, né? Você vai conectar ramificações aqui a partir da sua temática central, tá bom? Então, você pode inclusive utilizar cores diferentes em cada ramificação aqui da sua temática principal. Eu vou te mostrar alguns exemplos aqui, desde mais simples até mais complexos de mapa mental. Então, você tem um assunto principal aqui, e aí você vai puxando o primeiro ponto importante, o segundo ponto importante, o terceiro, o quarto ponto importante, e assim por diante.
Exemplo, olha a água. Se eu perguntar para vocês, o que vocês podem me dizer sobre a água? Olha só, então puxei a primeira seta. A água é um recurso abundante no mundo, né? O mundo tem mais água do que terra, então é um recurso muito abundante. A gente não está falando só da água potável, né? Estou falando da água de maneira geral. A água, você tem as ligações de hidrogênio, né? Então você tem a molécula, você tem a formação, o H2O, você tem as famosas ligações de hidrogênio. Ela é um lubrificante natural, né? Então, a saliva, os óleos, tudo isso depende da água. Ela tem um calor específico, que impede grandes variações de temperatura. Ela é essencial para o metabolismo. Ela tem uma geometria molecular. Ela é utilizada, né, para o transporte de partículas. As reações químicas, né, fundamental para as reações químicas. Então, eu poderia puxar várias setas aqui para poder falar sobre a água. O mesmo eu posso fazer na minha pesquisa com o meu cliente. Tá? Eu vou puxando aí assuntos e ramificações sobre o que eu observei. Eu posso fazer, por exemplo, isso aqui, o mapa mental de um livro, tipo O Pequeno Príncipe. Então, O Pequeno Príncipe, você tem alguns personagens, como a Rosa, que é vaidosa, o aviador que está perdido no deserto, o Pequeno Príncipe, que encontra o aviador e que pede para ele desenhar um elefante, a raposa, né, que faz amizade com o príncipe, alguns personagens secundários menores, né, como o rei, o geógrafo, o acendedor. Então, você tem um elemento aqui, um ramo do seu modelo, do seu mapa mental chamado personagens. Você tem outro que chama lugares. Então, a Terra, né, onde acontece o encontro do príncipe com o aviador, o asteroide onde o príncipe mora, os planetas onde ele visitou. Então, o enredo envolve aqui viagens planetárias, envolve o príncipe que conta histórias. Você tem aqui o autor que escreveu, o ano que foi escrito, a quantidade de páginas que tem um livro. Então, isso aqui é um exemplo de mapa mental. Você pode organizar as informações que você observou em forma de mapa mental. Olha só, vocês já devem estar doidos, né? Olhando uma figura desse tamanho aqui, dessas horas, especialmente quem está olhando no celular. Eu entendo, gente, eu entendo vocês, tá? Não tá fácil, essa pandemia, essa situação aí não tá fácil para ninguém, mas vamos lá que a gente é forte, a gente consegue, vamos lá. Olha só, por exemplo, aqui eu tenho um mapa mental sobre como manter foco em uma era de distrações. E aqui eu tenho uma ramificação falando, crie rituais, pela manhã, pela noite. Então, na parte da manhã eu vou fazer aquecimento. Aqui eu falo sobre essa imagem fala sobre gerenciamento de e-mails, sobre tirar tempo para refletir, para revisar. Enfim, é um mapa mental muito mais complexo. Eu só queria mostrar para vocês que é possível você fazer um mapa simples, como o caso da água, um mapa intermediário, como o caso do Pequeno Príncipe, ou um mapa mais complexo, como esse daqui que vocês têm acesso aqui, beleza? Então, mapa mental, acredito que vocês entenderam como funciona, né? Vamos lá. Outra técnica é o mapa que nós chamamos de problema, atividades e cultura. Tá? Isso aqui é bem tranquilo, é bem legal de fazer essa técnica. Né? Por quê? Essa técnica aqui de problema, atividade e cultura é uma técnica bem simples de organizar a informação, de organizar os dados que eu observei ali sobre o meu cliente. Então, eu tenho 3 níveis nessa esfera. Eu tenho um nível da cultura, um nível da atividade e um nível do problema. Então, a parte mais superficial aqui é a parte da cultura e o núcleo é o problema que eu quero entender, tá bom? Então, eu quero entender como é que este problema, né, ele está relacionado aos aspectos da cultura, os aspectos mais superficiais que eu posso observar ali na sociedade ou no meu grupo de clientes, tá bom? Eu vou dar um exemplo aqui muito interessante. Da Tesco, que é um grupo de supermercado sul-coreano. E olha só, qual que é o problema aqui? Meu problema é a falta de tempo. Meu cliente não tem tempo para nada. Inclusive, ele não tem tempo para ir ao supermercado. Então, observe que eu estou contando uma história. Olha, eu tenho um problema e por conta desse problema o cliente não executa essa atividade ou faz dessa forma, tá? E aí eu vou buscar elementos da cultura, elementos ali que são visíveis, né?
para poder compreender um pouco melhor isso, porque eles trabalham muito. Então, a Tesco foi uma empresa que fez uma pesquisa muito intensa com os consumidores sul-coreanos e criou um produto, um serviço altamente inovador de supermercado. Vou mostrar o vídeo aqui para vocês, tá bom? Pode rodar o VT. South Korea is a unique market. Tesco has been evolving itself, adjusting to the local market. It even changed the name itself from Tesco to Home Plus. And at last, it grew to rank number 2 in Korea. But Tesco had to overcome one obstacle, a fewer number of stores compared to the number 1 company, E-Mart. Mission: could we become number 1 without increasing the number of stores? We made an in-depth study into Koreans once more. Koreans are the second most hardworking people in the world. For them, grocery shopping once a week is a dreaded task. So we decided to approach these busy and tired people. Idea: let the store come to the people. We created virtual stores, hoping to blend into people's everyday lives. Our first try was subway stations. Although virtual, the displays were exactly the same as actual stores, from the display to the merchandise. Only one thing was different. You use smartphones to shop. Scan the QR code with your phone and the product automatically lands in your online cart. When the online purchase is done, it will be delivered to your door right after you get home. People can relax more after work and on weekends. 실제로 보면서 사니까 진짜 더 좋은 것 같아요. 편하기도 하고. Result: people can shop at Tesco Home Plus wherever they go without having to visit the actual store. Moreover, we could change their waiting time to shopping time. After this campaign, online sales increased tremendously. Through this campaign, 10,287 consumers visited the online Home Plus mall using smartphones. The number of new registered members rose by 76%, and online sales increased 130%. Currently, Home Plus has become number 1 in the online market and is a very close second offline. Beleza, pessoal. Não tem ninguém aqui não, viu? Eu tô falando com o meu amigo imaginário aqui. Quase uma hora falando, a gente vai ficando meio doido. Brincadeira, gente. Brincadeira, tá? Tá tudo sob controle. Olha só, vamos lá. Então, vocês puderam observar e assistir no vídeo que a Tesco criou um serviço de supermercado para quem não tinha tempo para ir ao mercado porque trabalhava muito. Então, eles entenderam que o problema do cliente, o problema relatado pelo cliente, meu problema é falta de tempo para ir no supermercado, transcendia o que foi dito. Tinha aspectos da sociedade, aspectos culturais, aspectos mais amplos, né, da sociedade que influenciavam o cliente. Então, às vezes, você vai se deparar com essa situação. Você quer entender as causas, né, mas é importante, às vezes, você transcender só o que foi dito pelo cliente, ou só o que foi observado. Você buscar hipóteses aí que são hipóteses mais genéricas, e essa técnica nos ajuda bastante nisso. A quarta técnica aqui é a definição de grupos de clientes, ou de segmentos de clientes, vamos dizer assim, né? Então, a gente pode utilizar uma matriz, que é uma matriz que a gente chama de 2x2, para organizar os clientes em grupos distintos, né? Ou grupos que têm características em comum entre eles. Aqui a gente tem vários exemplos de como é que a gente pode fazer isso. É claro que eu vou fazer isso a partir da observação do cliente, das anotações, do trabalho que eu fiz em campo, tá? Então, pessoal, nesse sentido, as pessoas elas usam o celular, elas dirigem carro, elas frequentam supermercados, elas vão em festas, vão em restaurantes, ou iam, né, antes da pandemia, mas eu acredito que em breve vão novamente. Aí eu falo para vocês o seguinte, elas fazem isso, mas muitas vezes com propósitos diferentes. Se vocês procurarem aí na internet 7 tipos de usuários de iPhone,
vocês vão ver que tem aí uma pesquisa que foi feita que mostra que as pessoas têm 7 motivos diferentes para poder comprar um iPhone, ou cada grupo compra por um motivo, né? A mesma coisa é carro. Você tem um carro, algumas pessoas têm um carro simplesmente para se locomover, outras têm uma Ferrari, né? Porque acredita que é importante a marca do carro. Outros têm um carro que permite que eles façam trilhas, ou tem um carro blindado. Então, cada pessoa tem uma motivação diferente em consumir alguma coisa. E aí, essa técnica que eu falei para vocês, que a gente pode organizar em uma matriz, né? Ela vai permitir que a gente consiga enxergar aí os grupos diferentes de clientes. É importante familiarizar, né, com as necessidades, com os desejos e as vontades de cada grupo de cliente. Aqui, pessoal, então olha só. Aqui é um exemplo de matriz 2x2, onde eu criei 4 parâmetros de análise aí do meu cliente. Eu só fiz isso aqui porque eu conheço meu cliente, eu pesquisei meu cliente, eu entrevistei ele, eu observei ele, então eu sei que o cliente ou ele quer consumo de material esportivo, tá? O objetivo aqui é analisar pessoas que consomem materiais esportivos. Então, ou ele quer status ou ele quer bem-estar. Ou ele quer prazer na prática do esporte ou ele quer vitória. Pessoas que querem status e vitória, que pensam assim, não, eu tenho que ser o melhor, vão usar Nike. Ok? Pessoas que querem vitória, mas preferem um bem-estar em relação ao status, vão usar a ASICS ou New Balance. Então imagine, eu estou abrindo uma loja de material esportivo, ou estou criando uma nova marca de material esportivo, eu posso agrupar clientes aqui para poder entender um pouquinho melhor como eles pensam. Por outro lado, pessoas que querem prazer na prática de esporte e status, elas podem usar o Puma, por exemplo. Então, é um exemplo de como que você consegue agrupar clientes com características comuns. Ok? Então, esta técnica que ela faz é isso, ela agrupa clientes que têm características comuns nesses eixos matriciais. Ok? E aí você pode criar grupos de clientes que são antagonistas. Por exemplo, a pessoa que quer o status e a vitória, ela é completamente diferente da pessoa que quer o bem-estar e o prazer na prática de esporte. Um caso interessante foi que o Instituto de Illinois fez para poder, uma consultoria, né, de pet shops, que percebeu que tinham 4 tipos de clientes. Um grupo de clientes que tratava os animais como animais e que usavam os animais, né, o animal tinha alguma utilidade, exemplo, os donos de cães de guarda ou donos de cães de caça. Então o animal ele tinha alguma utilidade ali pro dono. O outro grupo de cliente era o grupo que tratava o animal como o animal, mas tinha o animal para fim recreativo. Então, o cara que tem um cachorro, mas o cachorro dorme lá fora, né? Então, o cachorro dorme lá fora, ele trata o cachorro como um cachorro mesmo. Mas tem o cachorro, né, para fim recreativo ali, para brincar e tudo mais. O outro grupo era um grupo de pessoas que tinha o animal, tratava o animal como se fosse uma pessoa, tá bom? Mas esse animal também tinha uma utilidade. Exemplo, as pessoas que tinham deficiência visual e que tinham cão-guia. Então, tratava o animal, né, com muito carinho, era muito carinhoso com o animal, mas o animal tinha a utilidade para ele ali. E o outro grupo observado foi o grupo das pessoas que tratavam o animal com carinho, como se fosse uma pessoa, mas o animal não tinha uma atividade que não fosse recreação. E aí eles chamaram esse grupo de entusiastas carinhosos, né? Então eram pessoas que tinham um animal, vamos dizer assim, que o animal dormia dentro de casa, brincava o tempo inteiro, o animal fazia parte da família mesmo. E foi nesse grupo que o pessoal acabou enfocando aí o esforço, né, de abrir o pet shop e de criar a empresa. Por acaso, chegaram à conclusão que esse grupo era um grupo geralmente formado por pessoas, casais, né, sem crianças, iniciantes, despojados, fashionistas, né? Então o animal fazia parte daquele lifestyle, né, daquele estilo de vida que a pessoa levava. Beleza, pessoal, ó, beleza. Última técnica aqui de organização das informações, que é a técnica chamada persona.
O que é a técnica de persona? A técnica da persona, pessoal, funciona o seguinte: eu vou criar, a partir de uma ficha, né, a partir de uma composição, um personagem, tá, com as características desse personagem, então, as características pessoais, sociais, intelectuais, profissionais, que represente aquilo que eu vi em campo, aquilo que eu observei no meu cliente. Então, quem é, afinal de contas, o meu cliente? Eu vou desenhar ele, literalmente, eu vou escrever tudo que eu sei sobre ele em uma ficha. Eu estou criando, estou compondo um personagem, estou catalogando o meu cliente, por assim dizer. E aí eu crio uma persona, né? Então eu vou dar aqui para vocês uns exemplos de personas. Olha, a persona ela pode ser simples, né? Como aqui, por exemplo, o Arthur Designer. Ah, o Arthur é um cara que trabalha em casa, ele tem 30 anos, ele tem educação superior, ele gosta de ler blogs sobre empreendedorismo, ele utiliza o Facebook, o LinkedIn, o WhatsApp, o Instagram. O objetivo do Arthur é criar a marca dele. O desafio do Arthur é conseguir resolver burocracia. É um cara que não lida bem com burocracia, ele tem pouco tempo para organizar e receber as contas dele. Como é que a minha empresa pode ajudar o Arthur? E aí eu crio aqui, né, uma perspectiva de como minha empresa pode ajudar ele. Então a persona ela pode ser uma persona simples, como a do Arthur, ou pode ser mais complexa, como eu vou mostrar aqui no próximo slide. Aqui, por exemplo, a Luciana, uma outra persona. Olha como ela é bem descrita. Então, o perfil dela, ela é muito detalhista, ela está sempre tentando otimizar os custos, ela está apreensiva em relação ao futuro, então é uma pessoa ansiosa, ela gosta de ter controle de tudo, ela sempre liga para a central para esclarecer as dúvidas. Na vida pessoal, ela é bem conectada, então ela está o tempo inteiro acompanhando notícias, né, jornais. Ela não conhece a solução, né, que eu estou propondo, que a minha empresa está querendo criar. Então, ela não conhece ou que os concorrentes têm hoje no mercado. O que ela precisa? Ela precisa de informação mais detalhada, de segurança, ela precisa de agilidade, visão de futuro. Eu compartilhei com vocês aí no Classroom um material do Sebrae sobre persona, tá? Então, vocês vão ver aí uma ficha que você pode utilizar para poder desenhar, para poder fazer a persona. Então, essa é a última técnica aqui de definição do problema. É você desenhar o seu cliente. Uma vez que você utilizou essas técnicas, então a categorização, o mapa mental, né, o círculo que eu mostrei para vocês ali de cultura, atividade e problema, a persona, né, uma vez que você usou ou ainda a matriz, né, para compreensão de clientes, uma vez que você usou uma dessas técnicas, você pode reenquadrar o problema que você tinha inicialmente. Pessoal, eu sei que vocês estão cansados, a gente está no final da aula, esse aqui é meu penúltimo slide, mas isso aqui é a parte mais importante. Por que é a parte mais importante? Porque se vocês entenderem isso, toda essa 1 hora que vocês ficaram assistindo aqui não serviu de nada, tá? Então, eu fui lá no campo, busquei compreender meu cliente, levantei as informações, organizei as informações. E aí agora eu vou dizer, o problema que eu quero resolver, baseado em tudo isso que eu fiz, é este problema. Então, por isso que eu falei que aqui é a parte mais importante. Eu só tive todo esse trabalho de ir no campo, de entrevistar o meu cliente, de observar o meu cliente, de pegar esse caminhão de informação, organizar, entender essas informações, para de fato chegar à conclusão de qual problema eu quero resolver. Então, aqui é a parte mais importante da aula. Qual problema eu quero resolver afinal? Ou qual problema eu concluí que é o problema relevante? Observa. Lógica divergente. Então, considerei uma série de possibilidades, levantei uma série de informações. Lógica convergente, selecionei mais informações e cheguei à conclusão do problema que eu quero resolver, do que eu quero fazer de fato na minha empresa, no meu produto, no meu serviço. Beleza, turma? Turma, sei que a gente já ficou aqui muito tempo,
Mas eu tenho aqui uma atividade para vocês, tá bom? Então, como eu disse, eu compartilhei com vocês aí no Classroom um anexo, que é um modelo de criação de persona. Eu quero que vocês pensem em um negócio, se vocês quiserem utilizar o negócio que vocês pensaram anteriormente, não tem problema. E eu quero que vocês desenhem para mim aí nessa ficha, então escrevam, preenchem essa ficha aí, ou outra ficha que vocês quiserem também, se vocês quiserem pesquisar outro modelo, não tem problema. Mas eu quero que vocês me entreguem uma persona, uma descrição do cliente de vocês. Se vocês puderem aplicar aí um dos métodos, melhor ainda. Ah, não, professor, não tive tempo, vou tirar da minha cabeça. Não, beleza, pelo menos a gente exercita. Agora, se você tiver a possibilidade de ir observar o cliente no ambiente, conversar com alguém que possa ser seu cliente, melhor ainda. O mais importante é entregar a persona. Mostrar como é possível você aí desenhar um cliente potencial ou apresentar um cliente potencial do seu negócio. Beleza? Então é isso aí, já estou aqui há 1h20 falando, né? Espero que vocês não tenham ficado tão cansados. Então fiquem com Deus, até a próxima, que seja em breve. E aí a gente finaliza a nossa última parte aí sobre Design Thinking. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Abraço!